E aí galera, bom dia. Espero que vocês estejam bem e principalmente estejam em casa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher no esporte, a mulher na atividade física, tá? Como a gente combinou, a gente vai pegar uns temas mais curiosos para a gente poder discutir. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar um pouquinho sobre mulher só pode jogar voleibol, mulher só pode jogar peteca, mulher só pode fazer balé, mulher não pode jogar futebol. Só que não, né? Isso não é verdade. Tanto é que nós temos várias, a gente vai falar mais para frente, várias referências femininas que mudaram essa opinião e mostraram que sim, a mulher pode fazer o esporte que ela quiser fazer, ok? Antes a gente vai tentar dar uma passada pelo mundo para entender um pouquinho sobre essa questão da mulher dentro do esporte. Tudo começa lá na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, as mulheres elas eram proibidas de assistir os jogos. Os jogos, só os homens é que poderiam assistir e só os homens é que poderiam participar. As mulheres não poderiam nem assistir os jogos. Inclusive, segundo histórias, os homens competiam nus justamente para que não tivesse entre eles uma mulher. Então, naquela época tinha uma senhora que se chamava Calipatira. Ela tinha um filho e esse filho ele lutava. E ela resolveu treinar esse filho dela. E ela treinou esse filho e quando aconteceu o dia dos jogos, ela se vestiu de homem e foi até o Coliseu e assistiu os jogos. O filho dela se tornou um campeão e ela, no auge da emoção, né, de ter um filho campeão, ela se descontrolou e invadiu a área de luta e abraçou o filho. Só que nessa hora eles perceberam que se tratava de uma mulher. Aí tem duas versões para a história que a gente não sabe, né, até se é alguma dessas duas, que ela foi condenada à morte e foi julgada de cima de uma montanha. Há uma outra história também que diz que ela era de família de nobres e que ela foi perdoada por ter feito isso. Mas isso mostra que já havia um incômodo, né, da mulher com relação à não participação nesses jogos. Aqui no Brasil, a coisa também não foi diferente. Em meados lá do século XIX, a estrutura era muito conservadora. A mulher ela era educada para ser mãe e cuidar da casa, do lar. Né? Então, a atividade física era completamente descartada para as mulheres. Por quê? Segundo a cultura higienista da época, né? As mulheres iam ficar muito másculas e isso dificultaria que elas dessem à luz, que elas casassem, né? Porque os homens não iam querer uma mulher musculosa, então a mulher era literalmente afastada da atividade física. Quando chegou um pouco mais para frente, por volta de 1932, aí apareceu a nossa grande Maria Lenk, que nós vamos falar dela um pouco mais para frente. A Maria Lenk era uma nadadora e ela foi a primeira mulher a representar o Brasil fora do nosso país. Tá? Ela foi como nadadora e foi a primeira mulher a representar o Brasil, né, fora do país. A Maria Lenk, ela abriu um espaço para que todas as pessoas, para que todas as mulheres pudessem realmente se adentrar dentro do esporte. Né? Hoje a gente já tem pessoas, né, famosas
que estão aí nesse meio. Eu tenho algumas aqui, eu vou mostrar para vocês só para a gente se lembrar. Essa aqui, ó, é a Marta, né? A Marta é uma jogadora de futebol. Ela, inclusive, tem mais prêmios como jogadora de futebol feminino do que muitos ídolos do futebol masculino. Isso é importante que seja dito. Eu não vou saber aqui agora assim de cor quais são os títulos, mas eu sei que ela tem muitos títulos que muitos homens não possuem, tá? Dentro do futebol feminino, é uma referência feminina. Nós temos aqui a Amanda Nunes. A Amanda Nunes é uma lutadora. Ela agora, há poucos dias atrás, unificou 2 categorias. O que quer dizer isso? Ela venceu dentro da categoria de peso dela e venceu a campeã da categoria de peso acima dela. Então ela é hoje campeã de 2 categorias, a de peso dela e a de peso acima dela. Uma fera. Nós temos aqui Maureen Maggi, outra figura importantíssima dentro do esporte feminino, tá? É uma saltadora. Essa também entrou num esporte que é o salto com vara, que era um esporte completamente masculino, e ela foi se abrilhantando, muito treinamento com técnicos do exterior, e ela cresceu muito e é uma grande referência pro universo feminino dentro do esporte. Nós temos aqui outra fera, Daiane dos Santos, né? Todo mundo sabe, foi campeã mundial, participou de uma Olimpíada, se eu não me engano, ficou em segundo lugar, parece aquele dia fatídico, né? Que ela fez o duplo twist carpado e infelizmente colocou o pé fora da área de apresentação, e aquilo ali custou a prova a ela, né? Mas é outra pessoa fantástica também dentro do esporte, que ajudou muito dentro do universo feminino. E aqui a gente tem a fera, né? A Maria Lenk. Essa aqui é que iniciou todo esse processo, que trouxe toda essa beleza, né, que a gente tem hoje dentro do esporte feminino, né? A gente vê o esporte feminino aí cada dia maior, cada dia crescendo mais, e ela foi uma das primeiras, uma das pioneiras, não que não tivessem outras, né? Mas ela foi uma grande fera, tá? É uma pessoa que merece todo o nosso respeito, Maria Lenk, da natação. Então, gente, é isso aí. A gente deu essa passada pelo mundo só para dar uma clareada e para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão do esporte, a questão da atividade física. Lembrando que a atividade física, ela é uma coisa mais livre, né? Que as mulheres hoje também fazem na academia, né? Na caminhada, no joguinho de futebol do final de semana. Inclusive hoje homens e mulheres jogam juntos, né? A educação física hoje é feita junto. Então assim, é muito legal, eu acho que o caminho é por aí mesmo. A gente não pode querer separar uma atividade para uma atividade para outra. É lógico, é claro, que quando se trata do fator esportivo, competitivo, a gente tem que separar. Porque aí a gente entra numa questão de hormônios, né? A gente entra numa questão de força muscular, então existem diferenças. Então, se nós estamos tratando de uma questão técnica, uma questão profissional, uma questão de competição, sim, a gente vai ter que separar a categoria feminina da categoria masculina, né? São realidades diferentes, né? São corpos diferentes, então a gente tem que tratar, sim, de forma diferente. Agora, no nosso dia a dia, que a maioria de nós, né, vivemos, que é essa atividade física comum, não há necessidade. Por que a gente vai separar dentro do voleibol, separar o homem de mulher, sendo que ali todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível? Não tem nenhuma fera ali, né? Não tem nenhuma pessoa que vá assim sobressair absurdamente, né? E quando há também, que a gente costuma ter na aula de educação física, né, um aluno, por exemplo, que treina no Minas, que treina no Atlético, a gente pede para ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque as outras pessoas não têm a mesma vivência que ela, né? Então a gente precisa compreender esse outro lado também. A atividade física regular que a gente precisa ter para a nossa saúde, né? Uma coisa, atividade profissional, outra, entendeu? Então,
Um abraço a vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra mais para frente.